Olá pessoal, aqui é o Pastor Ayrton Cruz mais uma vez com outro vídeo para poder abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre como enfrentar os problemas da vida, baseado em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife. E os que levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. A Bíblia diz aqui que no dia seguinte, por que no dia seguinte? Porque no dia anterior o Senhor havia feito um milagre extraordinário e havia curado o servo do centurião, curado à distância, aquele homem que a Bíblia diz que o Senhor chega ao ponto de dizer que nem mesmo em Israel ele viu tamanha fé como a daquele homem. Por quê? Porque o homem acreditava que uma palavra de Jesus Cristo poderia curar o servo dele. A Bíblia diz que após essa cura extraordinária acontecer à distância, no dia seguinte Jesus, os seus discípulos e a multidão que estava indo com ele, se depararam agora com um cortejo fúnebre na cidade de Naim. Se depararam com a morte. Ou seja, no dia anterior eles estão felizes porque Jesus Cristo havia curado à distância. E no dia anterior, Jesus e quem acompanhava a Cristo se deparam com a morte. Aqui acontece um choque de realidade. E a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, é que nós temos que estar preparados para o choque de realidade que a vida às vezes proporciona para a gente. Às vezes, no dia anterior, a gente vai ter passado por um momento de muita alegria, de muita felicidade, conquistado uma vitória muito grande para as nossas vidas e às vezes, no dia seguinte, após uma grande vitória, após uma grande conquista, nós se deparamos com um problema da vida, com uma enfermidade, com um problema sentimental, com um problema financeiro. Então nós precisamos estar preparados para enfrentarmos os problemas da vida. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo orienta a gente a se revestirmos de toda a armadura de Deus, porque ele diz para que vocês possam suportar no dia mal, porque o dia mal, infelizmente, ele chega para todo mundo. Por quê? Porque os problemas são inevitáveis e nós precisamos estar preparados. Jesus Cristo não mentiu para a gente. Ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, queridos, o primeiro segredo para que nós possamos vencer os problemas da vida é estarmos preparados, é estarmos revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir quando o dia mal chegar. O segundo segredo para vencermos o dia seguinte é quando o dia seguinte chegar, quando o problema chegar, nós nos lembrarmos do dia anterior. Então, lembre-se do que Deus fez na sua vida no dia anterior. Lembre-se do que Deus fez por você no dia anterior. Porque quando você lembra do que Deus fez por você no dia anterior, você consegue ter fé para poder vencer o dia seguinte. Quando Davi se apresentou perante Saul, ele disse: Saul, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando veio o leão, veio o urso, Deus livrou o teu servo da mão do leão e também da mão do urso. Ou seja, no dia anterior, Saul, no passado, Deus me livrou do leão, livrou do urso. E da mesma forma que o Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, também vai me livrar da mão do gigante. Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículo 21 diz: Quero trazer à memória as coisas que me tragam esperança. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, talvez você já passou por coisa mais difícil na sua vida, por momentos mais difíceis do que esse que você está passando hoje. Então, querido, da mesma forma que Deus te livrou no dia anterior, Ele vai também te livrar no dia de hoje, no dia seguinte, até porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa estar preparado e quando o dia seguinte chegar,
lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida. Fique em paz e um beijo no coração.